Galera, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deem muito like. Muito like, arrasa lá, tá ligado? Jupas, é nóis. Boa noite, pessoal. Vocês que entraram na live agora. Querendo me apresentar de novo, né? Eu sou Giovana, coordenadora do Jupas, a Mayara, que tá aqui de novo com a gente. E hoje a gente tá com a convidada Camila, que também é coordenadora do TLC, né? Vamos começar fazendo uma oração, né? Pra gente poder já entrar no clima. E aí a gente já segue com as perguntas. Pode ser? Ok, perfeito. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós estamos aqui esta noite em Tua presença para poder, mais uma vez, te pedir para que o Senhor possa passar à frente de tudo que será dito aqui. Nós te pedimos, Senhor Jesus, para que possa enviar o Teu Santo Espírito essa noite, para que pessoas também possam ser tocadas através dessa live, para que pessoas possam ter um encontro pessoal com Deus esta noite, Senhor Jesus. Nós pedimos a intercessão também da Virgem Maria, para que ela possa passar à frente de todo o mal, para que ela possa pisar na cabeça da serpente de todas as tribulações que existem na nossa vida, de tudo aquilo que impede a gente de sentir Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos unidos no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E para começar, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco de você e tudo mais. Ok. Sou a Camila, coordenadora do TLC Rosário, né? A gente foi eleita esse ano, né? Eu e mais 4. E eu trabalho numa farmácia do pronto-socorro e faço faculdade de enfermagem, né? E aí, como a gente foi eleita esse ano, a gente queria muito, né? Fazer todas as coisas de retiro, a gente tinha muitas ideias dessas coisas, mas acabou acontecendo tudo isso e a gente deu uma paradinha, teve que reinventar algumas outras coisas. Mas, em resumo, é isso. A gente tá muito feliz. Mentira! Não, mentira, esqueci de falar. Tô no TLC faz acho que uns 4 anos? Uns 4 anos por aí. Foi ser o 37º e desde então eu continuo aí, firme e forte. Isso é muito legal, né? Porque o nosso testemunho de vida, às vezes, é muito importante para algumas pessoas, né? Isso é verdade. Vamos lá. A primeira pergunta... Seu papel, né? Tá. A primeira pergunta é: como era a Camila antes de ter o seu encontro com Deus? Sem mentira nenhuma, eu nunca fui uma pessoa assim, eu não era uma pessoa muito agradável, na verdade. Era uma pessoa um pouco grossa, às vezes, na verdade. Até isso que eu fiz um pouquinho, às vezes eu falo um pouquinho mais com as pessoas e eu acho que elas me entendem mal, né? Mas isso eu não faço nada. Antigamente eu não ligava, eu falava mesmo, não tava nem aí se ia magoar alguém ou não, né? Então eu achava que eu tinha que tratar bem só os meus amigos. E, tipo, o resto era resto e não importava assim, muito com o que elas iam sentir, sabe? Então eu falava mesmo. Depois que eu entendi o significado de magoar as pessoas e quanto isso doía nelas, e aí eu realmente mudei. Mas eu não tinha muito tato pra isso, não. Tipo, eu falava mesmo, não tava nem aí se ia magoar ou não. E aí eu usava isso de desculpa, né? Porque muitas vezes a gente usa que, eu sou sincero, né? Eu não sou falso, eu sou sincero. E acaba usando isso de desculpa para ser grosso e para magoar outras pessoas, né? Eu era um monstrinho do Lago Ness, assim, sabe? Mas, graças a Deus, tudo mudou. Ai, que bom.
Eu acho que é muito disso mesmo na nossa vida, né? A gente precisa aprender muitas coisas, é um crescimento diário, né? Que nem a gente falou na live passada com o Wallace, que ele falou que Jesus ele vai mudando a gente através de cada encontro, né? Então é um É crescimento que verdade. existe realmente, né? Que a gente precisa entender certas coisas na nossa vida, entender que não é desse jeito, que os sentimentos e as coisas que as outras pessoas sentem é importante também, né? Não só o nosso benefício próprio. A Não, Wallace, é logo verdade. Logo aquela mulher de eu era. Desculpa, eu já fui horrível. uma pessoa mais grossa. Mais fechada, né? Sim, sim. É que, na verdade, é o que eu falei mesmo. Eu achava que eu só devia tratar as pessoas que eu gostava bem e o resto, para o resto, não importava pra mim, sabe? E depois você vai vendo que tipo, isso não tem sentido nenhum, né? Você tratar as pessoas mal por nada. Mas isso aqui, na minha mente, né, naquela época, tipo, não importava. Eu entendo muito bem. Eu também era assim. Quem nunca? Entendeu? Eu acho que é fase também, não sei, eu não vou justificar, né? Eu entendo isso e graças a Deus eu entendo que eu não sou a melhor pessoa do mundo, né? Tô bem longe de ser, mas graças a Deus eu já não sou quem eu era antes, então eu vejo isso como uma evolução, sei lá, né? Entendo eu como isso, como uma evolução. É que existem duas fases na nossa vida, né? A fase do orgulho, que a gente tenta lutar por aquilo que a gente faz, a gente fala que tá certo, né? E tem a fase que a gente aceita as nossas misérias, a gente aceita quem a gente é de verdade. Então, eu acho que Isso, quando a gente exato. fase que a gente aceita quem a gente é de verdade, aí a gente consegue agradar o nosso coração e o coração de Deus, né? Perfeito. Pode falar. Vamos para a segunda? Bora. De que forma foi seu encontro pessoal com Deus? Durante a minha vida toda, assim, eu tive muitos encontros com Deus, na verdade, né? Ele sempre foi muito presente, muito forte na minha vida. Só que existiu um fato um pouco antes de eu entrar na Crisma, né, que foi que me levou a fazer o TLC, que eu trabalhava numa conveniência e eu era uma pessoa, como eu falei para você, muito reativa. E aí entrou uma senhora com uma menininha muito bonitinha, assim, sabe? E ela olhou pra mim assim, só que tipo aquela senhora de tipo com a netinha dela, eu nunca tinha visto tanto amor no olhar de uma pessoa, né? E foi muito bonitinho porque eu falei oi pra menininha e tipo, ela veio meio que procurando a minha voz assim. E eu distraidona, assim, eu não percebi que a menininha era cega, né? E aí ela virou assim, tipo, pra minha voz, assim, ela tinha um olho bem azul mesmo, tipo, um azul que eu nunca vi na vida. Aí a avó dela virou e falou assim pra ela, tipo, fala, filha, como é que você enxerga pra ela, pra moça? Aí, tipo, ela procurando meio a minha voz, assim, o tom da minha voz, ela falou assim, eu enxergo com os olhos de Deus. E ali eu entendi que, tipo, realmente era um sinal pra mim voltar, porque eu queria muito voltar, mas eu não sabia como, eu não sabia nem se eu podia mais, sei lá, se tinha tempo pra mim. Não É sabia. muito isso, você tipo, será que ainda dá tempo, né? Então eu não sabia e eu procurei um sinal. E isso foi o que aconteceu sinal para mim. Em seguida eu conheci o Adriano, né, o mini crack. E aí ele me apresentou o Maurício, que eu comecei a fazer crisma, e daí depois eu fui pro TLC. Mas eu lembro que esse momento foi crucial, assim, que foi tipo a prova que eu tinha pedido. E ele me deu muito mais do que eu precisava. E ali eu entendi o que realmente era amor, porque assim, eu nunca vi tanto amor no olhar de uma pessoa quanto eu vi no olhar daquela avó para aquela netinha, assim. Foi muito forte que ela falou assim pra mim. Eu lembro que tipo, todo mundo sabe que eu tava descontrolada. E daí eu no caixa não podia chorar e eu não tava com condições mais de continuar ali. E aí você pensa, gente, como é que a gente. Como que o amor muda as pessoas, né? E ali eu realmente senti um amor verdadeiro, sabe? Ali eu me senti tipo, nossa, por que eu trato as pessoas assim, né? E existem pessoas tão boas quanto ela, tanto amor assim, né? Pra que, tipo, né? Tratar as pessoas ruim, tratar a pessoa mal, existe tanto amor assim. Foi isso que eu senti naquele momento. E é muito lindo, né? Como Deus trabalha, cada detalhe em tudo que ele faz, né? Eu acho tão lindo como Deus, ele acha uma forma específica de chamar a nossa atenção, né? De voltar os nossos olhos para ele. E o seu foi através de uma garotinha, tipo, muito fofo. Foi. Muito fofo.
Meu, foi muito Aí até bonitinho, assim, foi um dos momentos mais lindos da minha vida, assim, sabe? De verdade, até hoje eu lembro, eu fico emocionada, assim, de lembrar, porque foi muito bonitinho, porque, assim, foi muito grande o amor que eu vi no olhar da avó, e, tipo, o brilho no olhar da menina que era cega, né? Então, foi realmente Deus ali, a presença de Deus. Vamos para a terceira. A terceira é: o que mudou na sua vida depois dessa experiência? Tudo, na verdade, assim, né? Eu acho que eu tive essa experiência do posto, da conveniência, né? E aí, quando eu comecei a fazer crisma e fiz o TLC, o TLC foi meio que assim, vindo com os dois pés no peito de realidade pra mim. Porque às vezes a gente faz muita coisa que a gente acha que não é errada, e daí a gente vê que, tipo, meu, as coisas não estavam tão certas assim, ou não era tão certo assim, fazer certas coisas que você achava que era normal, mas que você vê que pode ser ofensivo para outras pessoas. E o TLC veio muito. Quando eu fiz o TLC, foi tipo um impacto. E aí veio com, tipo, tudo de errado que eu tivesse feito na minha vida, todo mundo jogasse ali na minha cara e falasse assim, olha, não é assim que funcionam as coisas, não é assim que é. E, tipo, foi cada palestra foi pegando algum ponto que eu tinha acontecido na minha vida, que eu tinha sido falha, e aquilo foi me mostrando, tipo, foi me jogando na realidade mesmo. Foi, tipo, como se fosse, sabe, quando o Paulo fica cego e daí a Ananias vai lá e, tipo, tira a cegueira dele? Foi aquilo. Foi aquilo. Tipo, eu entrei cega e saí enxergando que eu realmente, tipo, olha, esse não é o caminho, tem um caminho certo pra seguir, tipo, certo mesmo, pra você seguir. E é esse. E pronto, né? E eu acho que, tipo, a gente tem várias maneiras, tipo, a minha maneira não é a mesma sua maneira de seguir, tipo, são pessoas diferentes, mas assim, a gente sabe o caminho que é certo. As personalidades mudam, né? Mas o caminho é certo. Então aquilo foi um choque de realidade pra mim, é tipo, tudo mudou. Porque eu vi que a verdade era uma e a minha vida era outra. E se eu quisesse seguir essa verdade, eu tinha que mudar a minha vida totalmente. Que foi mais ou menos o que eu fiz. Não falo, igual eu falei pra vocês, não sou a melhor pessoa do mundo, eu sou hoje. Mas assim, eu tento o máximo que eu posso mesmo, de verdade. E daí pra frente, tipo, tudo mudou. E tudo mudou pra muito melhor na minha vida. Né? Eu acho que quando você encontra com Deus, eu vi isso uma vez. E quando você encontra com Deus, você ganha paz, porque você fica muito tranquilo assim, mas você perde o sossego. Porque, tipo, tudo começa a te incomodar. Meu Deus, o irmãozinho de rua tá ali, precisa fazer alguma coisa. É, pastoral, não sei o que, tá precisando de alguém, precisa fazer alguma coisa. DLC tá precisando de alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. Sabe? E aí, tipo, você perde o sossego, mas você ganha uma paz muito grande, porque você sabe que você tá fazendo a coisa certa. Às vezes você faz tudo a coisa certa e você esquece de tudo, na verdade, né? Mas acho que é muito isso. Você ganha paz, mas perde o sossego, mas isso é maravilhoso. Pelo menos pra mim, eu me sinto assim. eu me sinto muito assim, querer sempre fazer mais, né, para ajudar o próximo e querer sempre fazer o mais para agradar também o coração de Deus, né? Eu me sinto É muito assim. verdade. Tanto que eu gosto muito de cuidar do povo do grupo e de fazer as coisas para eles, sabe? Porque é uma coisa assim que preenche o meu coração. Não é uma coisa assim que eu penso, nossa, eu vou ter favorecimento de Deus, mas é uma coisa que preenche a minha alma, né? Que me deixa feliz, de verdade. E é muito Isso é lindo o trabalho, né? Quando a gente tá de olhos fechados, que nem a gente falou no grupo também uma vez, que muitas vezes a gente tem os nossos olhos fechados, né? Para poder enxergar quem é Deus. Ou muitas vezes a gente tem o nosso ouvido muito tampado para poder escutar quem é Deus, né? Porque muitas vezes Jesus ele fala com a gente através do nosso dia, através da nossa história, das nossas experiências, e a gente não tem essa atenção a mais para poder olhar e pensar, poxa, é Deus ali falando comigo, tentando falar comigo. E é lindo, né? Como Deus trabalha de verdade. Mãezona. isso, não, mas é verdade mesmo, porque às vezes a gente está tão perdido em nós mesmos, né, que a gente não quer aceitar que a nossa realidade não seja talvez os sonhos de Deus. E aí, quando isso é jogado pra gente, e a gente vê que realmente precisa mudar, é um choque muito grande. Mas aí a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai, ou a gente fica estagnado no mesmo lugar, né? Aí é cada um decidir o que vai fazer. Isso é verdade. Acho que é um choque enorme, né, mesmo, porque chega um momento que a gente precisa acordar, né, e perceber que a nossa vida não pode ficar daquele jeito, mas que a gente tem que fazer algo a mais, que a gente tem que mudar, que a gente tem que ser melhor. Isso. E que Tipo, eu quero continuar aqui ou, tipo, eu quero mudar mesmo, né? é, Aí vai de você se
se enxergar mesmo, né? Tipo, ó, eu quero mudar, então eu preciso, né, mudar isso aqui, então eu não posso mais fazer isso aqui. Então, E de é alguma forma, tipo, poxa, tô com medo, mas quando muda é tão gostoso, né? é isso, dá tipo muito medo, porque você tá acostumado a fazer uma coisa, vamos supor, a vida inteira, assim. Aí você vê que você vai mudar totalmente essa rotina pra você ter outro tipo de vida, dá um medo, você fala assim, meu, será mesmo que é isso? E daí seu medo já te dá uma bloqueada, assim, sabe? E aí você fica, meu, mas será que esses são os planos mesmo? Ou eu tô pensando que isso é os planos mesmo? Mas aí quando vai acontecendo de uma maneira tão espontânea, gradativa, que você vê, gente, por que eu tava com medo disso, né? Se isso é tão bom, por que eu fiquei com medo? Por que não aconteceu isso antes? Eu penso muitas vezes nisso, porque eu fiquei com medo de fazer o TLC, vou confessar. Daí quando eu fiz, eu falei, gente, mas às vezes a gente fica com medo dos planos de Deus, achando que porque não condiz com o nosso e a gente fica com medo de ir. Mas depois quando a gente se arrepende de não ter ido antes, porque tipo, é muito melhor do que nós, né? Pelo menos foi Realmente. isso que aconteceu. Deixa eu ver, tava na 4, né? Vamos lá. Qual o maior aprendizado que você leva até hoje como vivência desse encontro com Deus? Eu acho que a consideração, o amor ao próximo, né? Porque, como eu falei antes, eu não tinha muita consideração em relação ao próximo. E aí, quando eu entendi o valor da vida do outro para Deus, e que tinha que ter valor para mim também, se eu queria me dizer cristã, né? E aí eu entendi o quanto, tipo, o sentimento do outro vale, né? Quanto você magoar o outro é triste, quanto você decepcionar o outro é triste. Eu não falo que a gente nunca vai fazer isso, porque acaba fazendo, né? Porque não somos perfeitos. Mas quanto que você tentar não fazer isso é importante, né? Quando você se preocupar com o outro sem esperar nada em troca. Isso que é bom, que você faz as coisas para as pessoas, você não espera nada em troca, e isso é maravilhoso porque tipo, não te prende a nada. Né? Você faz por fazer. E às vezes as pessoas perguntam, tipo, não, mas por que você fez isso? Né? E, tipo, nem você mesmo sabe responder. Às vezes você faz coisas para pessoas que não são tão legais assim com você, não necessariamente elas sejam ruins por causa disso, talvez elas só não sejam legais com você. E aí quando você passa a entender isso, você passa a ver a pessoa como ser humano assim e falar assim, gente, mas, né, vou dar um descontinho, vou fazer isso pra essa pessoa assim, porque assim, eu tô fazendo porque, por Deus, assim, porque meu irmão disse, assim, não porque, tipo, às vezes as pessoas não merecem que você faça as coisas pra ela, mas tipo, amar só as pessoas que a gente gostasse, né, não seria sacrifício, não teria nenhum sentido. Então, acho que é muito, muito isso mesmo. Acho que a forma de ver as pessoas como ser humano mesmo, que a gente tem sentimento, que existem pessoas que amam ela, e existem pessoas que fariam coisas por elas assim. Você vê o valor do ser humano para Deus, né? Porque, tipo, Deus olhou aquela pessoa e amou ela. Então, tipo, já é o bastante para você. Pelo menos é um pouco de consideração. Acho que isso que mudou na minha vida mesmo, a forma de ver o outro, o valor do outro mesmo, o valor mesmo. Tipo, né, você tem valor, você vale muito para Deus e isso já é suficiente para mim. Então foi praticamente isso que mudou, no geral mesmo foi isso. Eu acho muito lindo isso, né? A nossa forma de olhar o próximo. E o que me ajuda sempre a pensar quando eu vou fazer alguma coisa para alguém que talvez eu não goste, ou que eu sinta que a pessoa tem alguma maldade comigo, o que me ajuda a pensar assim, em querer fazer, em querer ajudar, é tipo, o que essa pessoa passou. Eu não sei o que ela passou para ela poder chegar e ser assim, para ela se tornar essa pessoa que ela é, para ela ter essas atitudes, para ela poder talvez ter me magoado. Eu não sei o que essa pessoa passou no passado, eu não sei o que ela sofreu. Talvez o que ela tenha sofrido tenha sido algo tão grande na vida dela que tenha feito ela se tornar quem ela é. Então eu deixo de julgar a partir desse momento que eu começo a pensar desse jeito. Aí eu começo a entender que talvez eu possa fazer algo por essa pessoa, mas não pelas atitudes dela, né? Porque que nem aquela frase, Deus ama o pecador, mas não o pecado. Então, eu Exato. talvez possa amar a pessoa, mas não amar as atitudes dela, né? Querer fazer o bem para a pessoa, realmente. Não, é muito isso, na verdade, né? E daí a gente pensa muito em relação a isso. Mas pensa, né? O que custa? A gente pensa, gente, eu posso fazer isso para essa pessoa, por que não fazer? É igual eu tava assistindo, acho que vocês já assistiram, não sei se vocês assistiram o filme do Extraordinário. Eles falam assim, seja gentil porque talvez a pessoa não tenha um dia muito bom, né?
talvez ela tenha um motivo que seja um enraizado mesmo, seja trauma mesmo que faça ela ser assim. E aí, como é que eu vou falar para aquela pessoa que tipo, ela tem que mudar do nada se ela está traumatizada, eu tenho que trabalhar isso. Algumas vezes aconteceu comigo que às vezes você não tem algum tipo de entendimento com a pessoa e aí você quer mudar aquilo, né? E eu pergunto, gente, como é que eu posso fazer para mudar isso? E aí, algumas vezes eu fiz isso e foi muito bom mesmo. Eu fui chegar e conversar com a pessoa e tentar saber, você quer me entender, tipo, o que você quer da sua vida, né? O que aconteceu na sua vida e conversar mesmo com a pessoa. Geralmente, as pessoas realmente elas falam comigo sobre a vida delas, e elas começam a contar, e aí eu consigo entender um pouco do que a pessoa, por que a pessoa é assim. Já aconteceu acho que umas 4 vezes que eu fui conversar com as pessoas que eu não gostava tanto assim, e foi muito bom. Foi muito bom porque eu consegui entender o porquê elas eram assim, e eu também consegui entender como é que eu podia lidar com elas. E que o nosso relacionamento pudesse ser melhor. E foi maravilhoso para mim. Entendo que nem todo mundo tem esse tipo não é nem atitude, mas o tipo assim, de abertura pra falar assim, meu, não tenho coragem pra ir lá e perguntar pra pessoa como é que é a vida dela, né, essas coisas assim. Mas é muito bom e funcionou pra mim, funcionou mesmo, até na maneira que eu vejo essas pessoas. Hoje, que a minha relação melhorou com elas é porque eu fui realmente tentar entender por que elas eram do jeito que elas eram, né. Não sou uma pessoa muito fácil de se lidar também, né, sou um pouco brava, mas eu procurei entender o porquê que elas eram assim, e assim foi, nossa, foi bem melhor, sabe? A relação que mudou da água pro vinho, assim, sabe? E foi muito bom. E eu acho que isso é um certo a Deus mesmo, né? E eu, por mim, no meu orgulho, eu não falei, não, eu vou procurar saber do que dessa pessoa, né? Mas tem alguma luz que me fala assim, não, vai lá, dá uma chance, você tem que entender. E aí, dessas vezes, aconteceu disso acontecer. Meu, foi maravilhoso, de verdade mesmo. E é muito lindo mesmo, de verdade. Eu também tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu desprezava muito, que eu não desprezava, mas que eu não tinha um afeto assim muito grande, né? E eu acho que é muito disso, né? Esse preconceito que Deus vai quebrando em nós, né? Da gente poder Isso, olhar. mas tipo, você vê que é muito de Deus mesmo, porque no Senhor você fala, não, não vou, não vou, não vou. Mas aí você pensa assim, não, mas o que custa, né? E aí você acaba indo, e daí você descobre que aquela pessoa, tipo, às vezes, meu, eu comecei a amizade porque eu vejo a pessoa, nossa, você é muito legal. E tipo, por que a gente não se falava, né? Por que a gente não se gostava? E aí pergunta isso, tipo, É, né? Tipo, não tinha nada com nada. Mas acontece bastante. Mas que bom, né? Que tem Deus pra vir e abrir os nossos olhos e falar assim, meu, dá uma chancinha pra pessoa, aí vai tipo falar um oi pra ela, sei lá, conversar qualquer coisa, perguntar se na casa dela tem parede, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Último assunto. Entendeu? É isso. esse acompanhou hoje? É quinta agora, né? Você se considera uma jovem mais íntima de Deus? Sim, sim, muito mais. Eu acho que depois da experiência do TLC, né, tive várias outras oportunidades de me engajar dentro da paróquia, que foi na equipe de liturgia, né? E daí vários outros trabalhos que a gente faz quando a paróquia precisa. E não só por causa disso, mas por causa de vida de oração mesmo, né? O terço, que era uma coisa que tipo, eu não fazia, eu comecei a fazer e foi uma coisa que mudou muito a minha vida, porque é uma coisa que te deixa mais leve, né? Te deixa mais aliviada, é uma coisa que, sei lá, você tá com o dia carregado e, sei lá, tá dando tudo errado. Você vai lá e reza o terço. Aí tá dando tudo errado. Deus é muito feliz na minha vida, tá dando tudo errado. Aí você, sei lá, liga na televisão, às vezes eu faço isso, liga a televisão e tá tipo, uma canção nova, eu coloco lá só pra ver alguma coisa, e daí aquela pregação, aquela palavra, aquele padre vai falar alguma coisa que tinha a ver com o que você tava vivendo aquilo na sua vida. Ou quando tava tendo informação do TLC, ou quando parava alguém para conversar comigo, que daí as pessoas falam exatamente o que eu precisava ouvir. Ou até mesmo nas missas, eu lembro que uma vez eu tava muito ansiosa, e daí não foi nem na paróquia, foi aqui na comunidade aqui do Jardim Torino. E aí tem um padre muito bom ali, que é o padre Vinivaldo, ele é maravilhoso.
E ele foi falando tudo que estava angustiado assim no meu peito, ele foi falando. E ele foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. E eu pensei comigo, nossa Deus, você é fogo, né? Você é fogo mesmo. Porque, tipo, tudo que eu tava pensando, ele foi falando. Foi uma coisa meio que automática, assim, tipo, né? Fala um número. Aí ele adivinhava o número. Foi meio que assim. E ele foi falando. E eu sinto que essa experiência vem com intimidade mesmo. Que você chega e fala, às vezes você só chega e faz uma oração. Aí você tá com sono, várias vezes eu dormi rezando o terço. Várias vezes eu... Aí você faz uma oração e Deus vem falar com você, vem te responder no outro dia, através de atitudes, ou através de coisas que acontecem no seu dia, ou de pessoas, ou alguém que tipo, você estava pensando e te mandou mensagem, ou alguma coisa que você lê no Facebook, ou até um videozinho mesmo que você recebe no WhatsApp, e você estava pensando e Deus te manda a resposta. E isso é intimidade com Deus, né? Eu acho que vem muito da sua convivência mesmo, né? Da sua intimidade mesmo, acho que cada um tem uma relação com Deus, uma forma de orar. Não existe uma forma certa, na verdade, né? Você e Deus, a sua relação com Deus, e eu tenho uma relação de muita amizade mesmo, tipo daquela música És meu amigo, e, né? E essa é a relação que eu tenho, na verdade. Né? Tipo, às vezes chegar e falar assim, nossa, eu não tô aguentando mais, né? E olhar e falar assim, hoje eu vou ficar aqui e eu quero ficar aqui, só quero, tipo, pensar em Deus e não pensar em mais nada. E não vem nada na sua mente pra você orar, não vem nada na sua boca pra você orar, mas você tá ali. E você sabe que tudo vai ficar bem, porque Ele tá ali. E você acredita que tudo vai ficar bem porque você acredita em Deus, você tem uma fé. E você sabe que Ele é presente na sua vida e que, né, Ele persevera. E que é só você ter fé que as coisas vão ficar bem, né, no final. Porque tudo sempre fica bem no final. Pra quem acredita em Deus. Eu acredito nisso. Eu também acredito muito, e é muito disso na minha vida também. Eu gosto muito também quando eu rezo terça, eu também me sinto muito leve, né, depois. E é uma coisa assim que a gente conquista com Deus, né? É uma intimidade, uma amizade, realmente, como você disse, que você tem com Ele. E é uma amizade assim que tem que ser cultivada diariamente, né? A gente tem que estar ali diariamente, querendo estar com Deus, né? Querendo dar nosso sim diário para Deus. Porque não adianta nada a gente estar com Deus hoje e amanhã desistir, né? Acho que quando a gente decide um compromisso com Deus, a gente tem que querer dar nosso sim diariamente, né? E eu acho muito Exato. lindo. Uma doação, né? É uma doação de corpo e alma. É. Bom, Não tem como voltar atrás. Acho que uma vez que você se pegou, não tem mais como voltar atrás, né? Até algumas vezes eu costumo rezar o texto todo dia. Algumas vezes eu esqueço e me sinto culpada por causa disso depois, né? Mas mesmo assim, é, faz a oração, né? Nem que seja aquela curtinha, às vezes porque você tá com sono, às vezes porque você tá cansado. Mas nem que você, tipo, se ajoelha assim, olha pro céu e fala assim, obrigada, Deus, né? Por esse dia, por essas pessoas, pelas coisas boas e pelas coisas ruins também que acontecem, né? Porque tem algum sentido isso acontecer na minha vida, porque eu precisava aprender de alguma forma com isso. E saber agradecer por tudo isso mesmo e ver que tudo, tanto de bom quanto de ruim, vale a pena viver, né? Porque a vida é um dom de Deus e ela vale muito a pena, de verdade. vale mesmo. E eu também tenho muito disso, de estar num dia que eu não queira falar nada e só estar ali na presença de Deus. E conta muito, conta muito. A questão de você se importar, né? De querer estar ali realmente, nem que seja em silêncio, nem que seja só um obrigado, como você disse, já é importante, né? Já é gratificante para Deus, eu acho. Vamos para a sexta. O que você diria para as pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Deus? Na verdade, eu digo, né, que para você ter um encontro com Deus, você precisa estar aberto a isso, né? Muitas vezes a gente acha que a gente está no caminho certo e a gente não está. Eu gosto muito da passagem de Paulo, quando ele cai do cavalo, e ele tá indo, na verdade, fazer o que ele acha que é certo, né? E quando Jesus derruba ele do cavalo, ele fica cego, e depois ele realmente começa a enxergar a verdade, ali ele se abriu. Ali ele conseguiu enxergar a verdade. Muitas vezes a verdade, ela é mostrada pra gente, ela é colocada na nossa frente, mas a gente não quer enxergar aquilo. E o TLC foi muito isso na minha vida. Eu tava querendo ir para um caminho certo, mas eu ainda tava cega.
Então, o que eu quero de verdade mesmo, que as pessoas se abram pro amor de Deus. Quando eu tô rezando o terço, eu peço para que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, elas sintam o amor de Deus na vida delas. Pelo menos uma vez na vida, tipo, todas as pessoas do mundo sintam o amor de Deus na vida delas. Porque se elas sentirem pelo menos uma vezinha só que seja, elas vão conseguir abrir, vão conseguir entender o quanto Deus é grande, o quanto Deus é amor, o quanto Deus é misericórdia, né? O quanto ele é grande na sua vida e o quanto ele pode fazer por você se você deixar ele entrar na sua vida. Então, o que eu peço é, tipo, né, galera, se abra, pelo amor de Deus, de verdade mesmo. Porque a partir do momento que você sente ele, pelo menos uma vez, tipo, a pontinha desse amor, você nunca mais vai querer deixar de seguir. Nunca mais vai deixar de acreditar. Lógico que a gente acontece várias vezes em momentos da nossa vida, né, que a gente fica um pouco descrente, que a gente chega a duvidar. Eu não vou falar que isso não acontece, porque acontece, justamente porque somos humanos, não somos perfeitos, então algumas vezes na nossa vida a gente realmente vai falar assim, mas será mesmo? E daí Deus vem presente na nossa vida e mostra em atitudes, em coisas que vão acontecendo, que Ele está do nosso lado, independente da situação que aconteça, do momento que a gente está vivendo, que Ele é presente. Mas que a gente também tem que se abrir pro amor dele e decidir, né? A gente tem que decidir que, pelo amor dele, decidir acreditar, decidir que vai ir por esse lado mesmo. Não falo que vai ser fácil, porque não vai ser. O pessoal, pelo menos aconteceu muito comigo. Quando eu mudei de uma forma muito radical de vida, assim, muito radical mesmo. E aí o pessoal me zoava, falava que ia ser beata de igreja, e freira, e um monte de coisa. E daí você fica, tipo, nossa, né? Mas eu tô tentando ir pro lado certo e tá acontecendo tudo isso. Mas quando você persevera, você vê que isso vai mudando aos poucos. E daí as mesmas pessoas que me zoavam antigamente, quando eu comecei, são pessoas que hoje falam que admiram o fato de eu ter continuado, né? Então, quando você persevera, uma hora acaba. Porque acaba a graça. Porque do jeito que você vai continuar ali, independente se eles vão te zoar ou não, se você vai ficar chateado ou não com aquilo, você está perseverando porque é aquilo que você acredita, né? E Deus te dá força para você continuar. Então, uma hora aquilo tudo acaba, e acaba mesmo. E aí você fala assim, tipo, essas pessoas começam a vir com você, essas pessoas que te zoam começam a ficar com você, né? E aí isso vai fazendo sentido na vida. Tipo, algumas coisas que aconteceram na minha vida só mudaram depois de muito tempo que eu tava dentro do TLC. Tipo, depois de 2 anos, 3 anos que eu tava dentro do TLC, que realmente foram mudar algumas coisas dentro da minha família e de grupo de amizade, essas coisas. Mas hoje eles conseguem enxergar que, tipo, a perseverança vem de Deus mesmo. Porque se fosse por mim, em alguns momentos da minha vida eu teria desistido, né? Porque não é fácil você ficar escutando tipo, todo tipo de piada de várias pessoas, de pessoas que trabalham, de pessoas da família, de pessoas que, tipo, continuam seus amigos ainda, mas que, tipo, não são de TLC, não são da paróquia, não são pessoas de igreja, mas que continuam sendo seus amigos e que ficam te zoando por causa disso. Não é fácil, mas se você tiver muita fé, né, se você tiver muita perseverança e realmente continuar e se abrir para o amor de Deus, ele vai te dar força para você continuar. E daí essas pessoas vão vir com você depois, porque vão ver que isso que você vive é verdadeiro, não é uma coisa do mundo que acaba, mas é uma coisa que é eterna porque vem de Deus. E eu acho que é isso. Sim, é muito isso. E como você disse, né? Você só perseverou, você só conseguiu ficar por conta de Deus, porque você deu seu sim e você queria estar ali. Você se abriu, né, para esse amor, você abriu seu coração para essa verdade. Então, é muito disso. Eu acho que é também uma mensagem que a gente pode deixar para essas pessoas, né, que estão ali na luta, para que não desistam, para que possam perseverar, para que possam abrir o coração, porque não é fácil quando você não se entrega de verdade, você não consegue continuar mesmo, porque você não tem uma base, você não tem uma força ali te ajudando, né? O Deva fez uma pergunta, ó. Camila, hoje você disse que tem uma intimidade maior com Deus e aquela Camila de antes do encontro com Deus mudou. Com sua intimidade com Deus, você diria que seu namoro é uma resposta da sua fé nele?
Sabe que eu devia me perguntar isso? Que ele falou que ia me perguntar isso na live, eu achei que era mentira. Dê, você vai ver só. Mas por incrível que pareça, eu vou responder essa pergunta. Tudo na minha vida é pedido de oração e resposta de oração. De verdade, tudo mesmo. Tipo, meu emprego, eu pedi muito a Deus, porque tipo, eu queria voltar pra minha área e ele me respondeu. As coisas que aconteceram na paróquia e no TLC foram muito respostas do que eu pedi pra Deus. E o meu também foi por isso que eu pedi pra Deus, porque foram coisas assim muito. Eu brinco até que, tipo, gente do céu, eu fico, tipo, com uma lista e Deus deve olhar pra mim e falar assim: meu Deus, o que essa menina quer mais da vida? Porque, tipo, eu não aguento mais ouvir ela falando comigo, pedindo coisa pra mim, né? Então eu vou te dar logo, tá? Então, foi muita resposta disso. Ele é uma pessoa muito, muito legal mesmo. E tudo que eu pedi, né, de verdade mesmo, de coração aberto para Deus, é o que ele mandou para mim. E isso inclui o meu namoro também, que foi o que ele mandou para mim. E foi tudo bem dentro do que eu sempre pedi para ele. Tanto de caráter, como uma pessoa, sabe, muito parceira mesmo. Então, tudo que eu pedi para Deus na minha vida, ele veio com a resposta muito do que eu pedi. Então, eu acho que foi o que eu falei, é uma relação muito, muito próxima mesmo, muito de parça, que até eu penso às vezes, Senhor, eu acho que o Senhor não aguenta mais, né, ouvir minha voz, ou me ver falando, ou me ver pedindo, ou me ver, sei lá, reclamando, ou me ver surtando, né, porque às vezes eu fico, Senhor, eu vou entregar com penitência, não vou falar nada, não vou falar nada, vou entregar com penitência essas coisas, né, porque às vezes você fica bravo, você fica surtado, você pensa, meu Deus do céu, e agora? Né? E aí você entrega tudo isso. E tudo que aconteceu na minha vida é a resposta de Deus de verdade mesmo, de verdade mesmo. Ele é muito, muito presente na minha vida. Então, tudo que aconteceu, tudo que eu falei assim, que eu me propus a fazer, e eu pedi pra ele, eu falei, e eu realmente pedi com muita fé, ele me deu, assim, sabe? Me concedeu, assim, de graça mesmo. Foi tudo muito, muito do que eu pedi, muito do que eu falei. E é engraçado, porque às vezes eu coloco características e, tipo, tudo vem com a característica que eu pedi, né? E às vezes eu fico, Senhor Jesus, né? Eu não vou contar isso para as pessoas, porque senão eu vou falar que eu sou louca, que eu tô mentindo. Mas é muito de verdade que isso acontece, de verdade mesmo. Às vezes eu fico impressionada, eu fico, Senhor, eu tô acreditando. Mas é verdade. Isso que eu tô falando, comigo é exatamente igual. Tipo, praticamente tudo que você falou é, tipo, me define, assim, de verdade. Que eu também tenho essa mesma relação com Deus e eu, tipo, te entendo de verdade. Ai, olha lá, o Deva. Lá vai o Deva. Mais uma. É, Aproveitando esse namoro, eu quero fazer outra pergunta. Diga. Solta aí. Diga, Devanildo. Fala aí, Devanildo. Vocês têm um propósito como casal? sim. Olha esse Deva. Nossa, ele tá ousado, né? Tá ousado. Abusado hoje. Sim, acho que todo propósito, né? Eu acho que o propósito de vida mesmo, né? Eu acho que a gente está bem no meio do começo, a gente já se conhece desde novembro, mas está bem no começo. E é o propósito de seguir a vida junto mesmo, sabe? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito. Eu achei ela um pouco pesada, mas eu achei verdade. Que diz que quando você namora uma pessoa que você não tem a intenção de casar, você está namorando o marido ou a esposa de outra pessoa. Então, depois disso eu fiquei pensando, nossa gente, mas é verdade mesmo, porque tipo, não tem sentido nenhum, é fazer a pessoa perder tempo e você perder tempo também. Então, o meu propósito é esse, de vida mesmo, de ter um relacionamento pra vida inteira mesmo. E eu tava falando disso hoje com a Mayara, engraçado, né? Tava. Eu falei exatamente essa frase pra ela hoje, que a gente tava falando sobre os relacionamentos, né? Aí eu falei pra ela, né, que a gente tem que namorar alguém com a intenção de levar pro altar, né, pra vida toda, realmente. Então é só perder de tempo mesmo. Sim, você faz a pessoa perder tempo e você perde o seu tempo. E aí eu acho que o tempo é muito precioso. E a gente não tem noção do quanto tempo a gente tem. Então não tem como a gente ficar perdendo tempo com uma pessoa que a gente talvez não tenha certeza que vale a pena, né? Então a gente tá meio que se iludindo.
Então, eu acho que isso é o tipo de coisa que não faz sentido. Pelo menos não pra mim. Tem mais uma do Deva. Do Deva. Vamos lá. Manda! Como é a vida de oração entre vocês e qual o conselho que você dá? Ai, gente, sobe aqui. Para os jovens que querem ter um namoro como o seu. Ah, e ainda fala, aproveitando que você não é tão jovem assim, né, Camila? Você ia Vou ficar bater no Deva. Nossa, eu vou bater no Deva. Eu vou agredir ele fisicamente. Eu acho que quando você tá junto com uma pessoa e ela, como ele já me conhece, sabe, do negócio de CLT, da vida de igreja de paróquia, o nosso propósito é bem esse, né? Ter uma vida junto, buscar Deus junto. Ele também é católico, ele vai nas missas mesmo, né? Todo domingo também. Não é aquela pessoa que é, como é que se diz? Não praticante. Deixa eu tirar um negócio do Raquel. Ele vai nas missas sempre, então ele é praticante. E essa é a nossa vida, né? Fundar em Deus mesmo, né? Na verdade, tipo, não mentir um pro outro, porque foi meio que um pacto que a gente fez. E o que eu falo pra vocês? Gente, não se iludam, né? Às vezes a gente se relaciona com pessoas, já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com todo mundo, que a gente sabe que não vai ser legal, que tem um prazo de validade, que aquilo vai acabar, mas mesmo assim a gente fica tentando se iludir, tentando levar, e esticando, 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 e a gente sabe que aquele tipo de pessoa não é a pessoa pra gente, porque não tem o mesmo propósito, os mesmos ideais, e tudo bem, né? Não significa que ela seja ruim, mas ela não é boa pra gente. Então a gente tem que realmente tipo, desapegar. Então o que eu falo pra vocês, procurem pessoas que realmente queiram um propósito de vida junto, sabe? Que planeje o resto da vida com você. E quando você fale de casamento, quando você fale de filhos, a pessoa não fique assustada e queira sair correndo, né? Que ela realmente tenha um propósito de vida com você. Porque realmente pessoas que querem só de momento, você fala alguma coisa mais séria e elas não querem. Então não estão te levando a sério. Então a gente tem que deixar de se iludir com esse tipo de coisa, né? Abrir muito o olho e falar assim, essa pessoa talvez não seja tão boa para mim e admitir isso para você mesmo. Que é muito difícil, às vezes, né? É muito difícil admitir que aquilo não vai dar mais certo, porque você já planejou várias coisas, mas é libertador, de verdade. Sim, o que eu sempre costumo dizer em relação a relacionamento assim, é que, tipo, se você sabe que tá te causando dúvida, não é pra ser seu, né? Porque eu acho que Exato. a gente tá ali, a gente tá de coração assim, que a gente tem plena certeza de que a gente vai estar com aquela pessoa pro resto da vida, aí sim é uma coisa que vai durar e que vai ir pra frente. Mas quando a gente tem uma dúvida no nosso coração, tipo, nossa, será que vai dar certo? Já não é mais seu, né? Porque você já tá tendo dúvida. Quando chega a dúvida, será que essa é a pessoa que eu quero pro resto da minha vida? Então ela já não é mais. Então é quando a gente vê que realmente aquilo já não é mais pra gente, que a gente tem que se desapegar. É difícil, mas é necessário. Gente, vocês estão dando uns tapas na minha cara aqui, que eu tô com vontade de descer aqui. Coach de relacionamentos, manda mensagem pra mim. Eu tô ficando muito triste. Nossa senhora. Eu vou sair aqui chorando já já. Nossa, Cara, não, meu. bebê. Tudo bem, né, gente? Tudo bem. Eu lembro que Nossa, uma vez eu fui no Jupas e. Ai, deixa eu contar isso rapidinho. Eu fui uma vez no Jupas e aí vocês estavam tendo um exercício que era tipo de falar uma qualidade e um defeito da pessoa. E eu lembro que a gente fez essa brincadeira e quando chegou na minha vez, falou minha qualidade e meu defeito, eu fiquei muito revoltada com o meu defeito, que eu não conseguia aceitar. Aí a pessoa, até o. Ai, esqueci o nome dele que falou o meu defeito e minha qualidade, só que daí ele me acompanhou até a portaria aqui, porque eu moro relativamente perto do Tomé. Mas eu tenho que agradecer, na verdade, porque aquela brincadeira foi uma coisa muito boa pra mim. Porque quando eu comecei a conversar com ele, eu, tipo, pelo menos eu fiquei muito irritada no começo. E depois eu perguntei pra ele por que ele achava que eu tinha aquele defeito. E ele me explicou e eu consegui enxergar o porquê. E daí, muitas das vezes, a gente
recebe uma crítica, a gente fica meio cego. E aí não consegue entender porque que a gente tá recebendo aquela crítica e não consegue enxergar que a gente tem aquele defeito. E você não ajuda as pessoas quando você fala que elas estão certas quando elas estão erradas. E aí eu pude entender isso naquele dia, que foi uma coisa muito legal que aconteceu comigo no Jupas, que eu conto pra todo mundo até hoje. Que foi gratificante, porque assim, mudou minha percepção. Foi o Gleison. Isso, foi ele mesmo. Que acho que ele, o Deva e o Rodrigo foram comigo até a portaria. Não lembro direito, foi uma coisa tipo essa. Mas aí, no momento, foi o que aconteceu, né? Foi muito de Deus, que no momento eu fiquei irritada, mas depois eu quis saber porque que ele achava que eu tinha aquele defeito. E foi muito bom, porque daí eu consegui melhorar aquilo que ele achava que eu tinha de errado. Pergunta do Deva. Você tem um modelo de santo que você se inspira? Na verdade, eu gosto muito do João Paulo II e de São Francisco de Assis. Assim, muito mesmo. Eu acho que são modelos de sorte que São João Paulo II eu acho que é mais recente, né? Então, tudo que eu recebo na minha vida, eu recebo, são frases deles, assim. Às vezes eu recebo uns cartãozinhos que são frases dele. E confirma muito, porque assim, meu, ele é incrível, maravilhoso. Ó, o Mus colocou. Madrinha, sem zoar agora. Deixa uma mensagem motivacional para os jovens que pensam em desistir. Gente, é engraçado, porque eu vi um vídeo que falava sobre não desistir, né? Fala assim, que desistir não é uma escolha, né? Desistir, acho que a saída dos fracos, eu acho que eu sei que eu vi, tipo, várias frases de não desistir essa semana. E daí eu tava vendo um negócio do padre Alexandre Campos, que ele fala assim, que desistir é a saída dos fracos, né? Porque é a forma mais fácil de você deixar aquilo que você tanto sonhou, que você tanto queria, né? Acho que a maioria das pessoas não vai atrás de tudo que elas querem, elas desistem ou elas não vão do jeito que elas deviam ser, não estudam do jeito que elas deviam estudar, não se preparam do jeito que elas deviam preparar e não fazem as coisas do jeito que elas deviam fazer. E aí elas desistem na desculpa de tipo, isso é muito difícil, é muito concorrido, não sei, nunca vai acontecer comigo. Mas eu acho que o possível a gente pode fazer, o impossível a gente deixa com Deus. Então o que eu falo pra vocês? A gente não desista mesmo, porque a maioria das pessoas não se preparam do jeito que elas têm que preparar. Então você tem uma chance muito grande se você fizer isso, né? Se você for um pouco acima da média, você tem uma chance muito grande daquilo acontecer na sua vida. Então o possível você faz, o impossível você deixa com Deus. Faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Mas você tem que fazer a sua, porque nada vai cair de mão beijada pra você. Não foi fácil para ele, né? Imagina, empregado numa rua, e ele não disse que ia ser fácil para você, né? Ele disse que valeria a pena, mas não disse que ia ser fácil. Então não tem que ser fácil, o mundo não é obrigado a te fazer feliz, né? Você tem que correr atrás das coisas também. Ser feliz é uma escolha, né? Então você tem que escolher fazer aquilo bem feito ou ser como a maioria das pessoas e reclamar e desistir. Que nem eu vi um vídeo, tem no YouTube, se eu não me engano, é um cara partilhando numa escola e ele pega e fala, né, ele pergunta pra eles qual é o lugar mais rico do mundo. Aí eles pegam e falam vários países, só que no fim ele pega e fala que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque lá existiam cantores que não tiveram chance de serem cantores, existiam atores que não tiveram chance de atuar, existiam empresários que não tiveram chance de abrir algum negócio. Então, tipo, se a gente for parar para pensar, a nossa vida é tão valiosa e a gente tem tão pouco tempo, como você disse, e a gente não tem a certeza de que nós estaremos aqui amanhã. Então, se a gente parar para pensar nisso, querer se levantar, né? Querer não desistir da vida, querer não desistir de lutar por aquilo que a gente acredita. Porque talvez daqui uns dias possa ser a gente ali no cemitério com um sonho não realizado, com um sonho que poderia ter transformado vidas. E também vi numa pregação uma vez que a gente fica muito tempo sentado enquanto pessoas estão esperando o nosso testemunho, enquanto pessoas estão querendo ser transformadas através das nossas palavras, através daquilo que a gente vai ensinar ou daquilo que a gente vai partilhar da nossa vida, que vai ajudar outras pessoas. Então, eu acho que a gente devia parar de ficar sentado, né? Parar de querer ficar estável, ficar tão acomodado no lugar e se levantar para poder viver, para poder
acreditar e realizar os nossos sonhos, né? Não, é verdade. Nossa, que bonito isso. Eu tô até emocionada, de verdade. Mas é Não, verdade, às vezes ela precisa ouvir as coisas e, tipo, não precisa ouvir de mim, ela precisa ouvir de você. Então você precisa falar aquilo para aquela pessoa. Porque você falando vai fazer um sentido. E quando a gente entende a nossa responsabilidade na vida do outro, né, que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente cativa, a gente entende que a gente tem sim uma parcela de responsabilidade na vida do outro que a gente tem que assumir aquilo. Eu vou mandar a pergunta de volta. Como é ser uma jovem cristã e evangelizar no seu trabalho e onde você treina? E qual a maior dificuldade que você tem para evangelizar? Ah, sim. Eu acho que a maior dificuldade é o pessoal realmente escutar, né? Eu acho que, dependente de cada ambiente que você tá, você tem que encontrar uma forma disso ser abordado, né? Eu, graças a Deus, na academia é muito tranquilo, né? Porque quando a gente começa a falar disso, eu coloco isso de uma forma que não pareça, como que eu vou dizer assim, chato ou maçante para as pessoas ouvirem, né? Eu tento falar isso de uma forma um pouquinho mais leve, que é para as pessoas entenderem mesmo. Mas eu entendo as pessoas assim, porque eu sei que, tipo, um tempo atrás, o pessoal meio que jogava muitas coisas na cara das pessoas, né? Que é pecado, que isso, aquilo, para meio que se camuflar, né? Então as pessoas, quando você vai falar de Deus para elas ou da Bíblia, elas ficam um pouco ressabiadas, né? Elas ficam pouco acuadas, e daí isso vai muito da maneira que você falar com elas. Porque as pessoas falam assim, ah, Camila, não acredito que você é da igreja, não acredito que você é coordenadora, não acredito que você não sei o quê. Mas aí quando a gente para conversar e realmente fala disso de uma maneira mais leve, não de uma maneira pesada, eles conseguem entender o conceito do amor de Deus, na verdade, que eu tento passar, né? Mas isso é uma maneira que você adquire, você chega num lugar e você vai observando como é que você pode abordar aquilo. Não que seja fácil, porque a maioria das pessoas não quer ouvir, porque já acha que você vai julgar elas, né? Mas é possível sim, se você observar e adequar a maneira que você vai falar para as pessoas. Aí você consegue falar isso de uma forma mais leve com que elas entendam, e daí entendam o que você faz também. Mas não é fácil não, tem que ter muito jogo de cintura. Isso é. É muito difícil, né? A gente mudar uma ideia na cabeça de uma pessoa, né? Como você disse, as pessoas têm muitas ideias erradas do que é a igreja, do que é Deus em si. Sim, Então, tipo, é muito difícil a gente chegar e querer mostrar que não é isso, né? Que querer mudar isso do nada, né, na vida da pessoa. E também vai muito do que o Wallace disse, que é um processo, né? É uma mudança, assim, que é é, constante. Tem mais um? exato, é como eu falei na outra parte, tem pessoas que só vão entender depois de muito tempo que você falar com elas, tipo 2 anos, 3 anos depois, um ano depois, né? Não é uma coisa que, tipo, nossa, eu entrei agora e eu vou falar pra você agora e você vai entender agora. Não, a pessoa só vai entender, só vai ver mesmo que aquilo vai fazer um sentido quando ela vê isso acontecendo na sua vida e que você tá realmente fazendo o que você fala. Aí sim ela vai entender que aquilo é uma verdade. Aí sim ela vai entender. Porque também é muito difícil para você explicar para uma pessoa que já está decidida a não entender, né? Então você vai perder meio que seu tempo ali. Mas ao longo do tempo você vai conseguindo explicando para ela como é que funcionam as coisas e vai deixando isso de um jeito mais meio que da sua cara, mas que você consegue explicar os dogmas, vamos dizer assim, né? Você consegue explicar o que é verdade mesmo, do seu jeito, e a pessoa consegue entender. Às vezes leva um tempo, às vezes é rápido, às vezes leva um tempo, mas é um processo. Cada um tem o seu tempo de entender. E é isso mesmo, de verdade. Como eu disse, a gente tem que aprender, né, a entender os sinais. Sim, É muito difícil mesmo. É muito difícil. Eu acho que chega um momento de cada um, né? Acho que quando a gente não enxerga, não é pra ser, não é aquele momento certo, não é pra aquilo acontecer, né? O Deva falou assim. verdade. Tem mais um, do Deva. É fácil ser sal e luz na sua família? Não, não mesmo. Eu acho que na família, com as pessoas que você ama, é a parte mais difícil, né? Nossa, é muito difícil. É a parte Demais. mais difícil porque são as pessoas que realmente conhecem e que você realmente conhece. E que tem coisas que você sabe que nunca vão mudar, né? E você ter que aceitar aquilo, às vezes é muito difícil. Uma vez eu ouvi que você só sofre quando você não aceita a realidade. E aí, quando você
tenta colocar aquilo de uma forma e você sabe que aquilo não é a realidade daquilo, daquele momento, daquele local, é muito difícil para você, né? Eu acho que toda mudança começa por você. Então, se você quer uma mudança na sua vida, na sua família, tem que começar por você. Isso mesmo. Muitas vezes isso não é fácil, não é fácil mesmo. Muitas vezes porque você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, pessoa, tipo, dá aquele tique nervoso, chega até a tremer o olho assim. Mas acho que vale a pena. São as pessoas que mais amam, que você mais ama, que conhecem você de verdade. E são as pessoas que, independente do que acontecer, vão estar do seu lado. Então são as pessoas que valem a pena, tipo, você lutar mesmo que seja uma luta que você sabe que você nunca vai ganhar, né? Que tem coisas que nunca vão mudar, tem coisas que sempre vão ser daquele jeito, mas você pode ser diferente naquela situação. Então seja você diferente naquela situação. Questão de aceitação, né? De entender que nem sempre é tudo do jeito que a gente quer, mas é questão de lidar também. O Diego falou, Tem muito uma coisa que eu aprendi que às vezes a gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente quer, só que elas não podem ser do jeito que a gente quer. Elas são do jeito que elas são. E a gente tem que aceitar isso. Às vezes, as pessoas fazem o máximo que elas podem e não é o suficiente pra gente. Mas é o máximo que ela pode. Então, ela já tá fazendo o máximo dela. E a gente tem que entender também que ela não vai ser o que a gente espera. Assim como a gente não é o que as pessoas esperam. A gente só sabe ser a gente mesmo. Sim. E eu acho que quando a gente tem Deus na nossa vida também, é outra coisa que nos ajuda a entender isso, né? A entender o porquê a pessoa é desse jeito nos ajuda também a lidar com o jeito da pessoa, né? Porque talvez aquilo que a gente procurava na pessoa, a gente acaba encontrando em Deus. E a gente é Exato. preenchido, né? o Mozo falou assim, temos que ser canal de graça na família. Travou. Por mais difícil que seja, eles não vão entender sua mudança, mas depois entenderão e compreenderão. Sim, é o que a gente estava falando. Acho que cada um tem o seu tempo. E as mudanças acontecem gradativamente. Tipo, é muito difícil acontecer uma mudança como aconteceu comigo, assim, até porque foi gradativamente também. Eu tive um impacto, mas eu fui mudando aos poucos. E é muito difícil, né? Acho que você decide. Mas é igual eu falei. Às vezes você sabe que uma situação não vai mudar, então seja você diferente naquela situação. Gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação aqui. E de verdade, é muito essencial, como eu disse, eu acho que não só para mim tem sido uma experiência muito boa partilhar com essas pessoas nas lives, né? Fazer live também, porque tipo, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive vergonha de falar em público, na igreja eu sou uma pessoa muito, nossa, eu tô ali na frente e falo com todo mundo mesmo, mas fazer live pra mim, parece, foi uma coisa assim que me deu vergonha. Que eu peguei e fiquei tipo, meu Deus, tenho vergonha disso, não quero, não quero, não quero. E tipo, eu tô aqui fazendo, vencendo minha vergonha. Então, tipo, eu agradeço de coração, sabe, essa presença aqui hoje. E foi muito essencial pra mim. E eu acho que também é muito essencial para as pessoas que estão assistindo. E também para as pessoas que vão ver depois no nosso perfil. Eu acho que vai ser, sim, algum para a pessoa que parar, como você disse, né, que muitas vezes você para o seu dia e você abre muitas vezes a TV, né, e você vê uma mensagem de Deus. Eu acredito que para as pessoas que pararem para poder ver essas lives, elas vão ser tocadas de alguma maneira, né? Eu acho que nosso melhor caminho aqui, né, é evangelizar e levar Deus para as pessoas. Porque está sendo muito importante. Eu acho que muitas pessoas que não vão para o Jupas, né, estão acompanhando aqui e estão sendo tocadas de alguma maneira. Mas quem tá aí tá convidado para ir, né? Quando De voltar, verdade. né? Bora. As portas estão abertas. Bora. E se você quiser fazer a oração final e falar mais alguma coisa, fica a critério. Eu só queria agradecer de verdade pelo convite, de verdade mesmo. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz, na verdade, né? Eu acho que foi uma oportunidade incrível de partilhar com vocês. Foi uma oportunidade incrível de conhecer vocês duas também, que a gente quase não conversa, mas acho que isso só se vê, né? A gente nunca parou um momento para conversar. E foi muito bom mesmo. Porque foi muita coisa de Deus. Eu falo até falando, acho que a gente é muito parecida. E isso foi muito bom mesmo, porque assim, eu vi o quanto Deus é presente na minha vida em várias outras pessoas e quantas pessoas legais tem
no ciclo mesmo, no TLC, no Jupas, e quanto é bom isso, né? Quanto que Deus dá a oportunidade de a gente conhecer essas pessoas. E foi maravilhoso para mim hoje poder conhecer um pouquinho mais de vocês duas, de verdade mesmo. Agradeço pelo Jupas, o grupo inteiro, porque foi como eu falei, eu tive uma experiência no Jupas que me ajudou muito. E eu recomendo vocês a irem, quando voltar a ir lá, porque realmente é um grupo muito legal, é um grupo que te acolhe muito, de verdade mesmo. Muito obrigada. Entendi. E agora a gente faz a oração final. Quero agradecer a todos que participaram da live, todos que mandaram perguntas, muito obrigada. E pedir a Deus, né, para que continue, que passe à frente da semana de todos vocês, que ilumine a vida de todos vocês essa semana, que tudo dê certo, que a gente consiga, né, passar logo essa fase ruim, que a gente tá junto, porque eu não estou na rede social de vocês, e pra gente compartilhar mais juntos, pra gente ter mais dessas oportunidades, pessoalmente mesmo, de conhecer o irmão, de partilhar com ele, de conversar, de saber o que passa no coração dele, né? E que a gente leve tudo isso que foi falado aqui, que tudo que foi falado, que tudo foi colocado aqui, partilhado, entre no coração das pessoas, que elas vejam e entendam, que elas possam entender também o quanto é grande o amor de Deus por elas, que essa partilha tenha pelo menos chegado um pouquinho no coração de cada uma delas, para elas entenderem quanto elas valem para Deus, e quanto elas são importantes, e que a gente saiba o valor do outro na nossa vida. Acho que na época de pandemia a gente está tendo um pouco mais de noção do quanto o outro é importante na nossa vida, né? E agradecendo a tudo isso, agradecendo por Deus a presente na nossa vida, vamos rezar a Amado Maria e o Pai Nosso. Em agradecimento a esse momento que Ele proporcionou pra gente, porque se aconteceu foi porque Ele planejou e creio eu que aconteceu do jeito que Ele queria que acontecesse. Ave Maria, cheia de graça. Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente fala com ela daqui a pouco pelo WhatsApp, mas mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês aqui e agradecer de verdade por vocês estarem participando da live e queria saber, né, também se vocês estão gostando e tudo mais. Mandem no direct ou comentem lá no nosso vídeo do YouTube ou aqui no IGTV. E de verdade, que vocês fiquem com Deus, que Nossa Senhora possa cuidar da vida de vocês essa semana, para que ela possa abençoar a vida de vocês. E tudo corra bem na vida de vocês, né? E que vocês possam, sim, querer estar com Deus e querer assumir esse compromisso, como a gente diz aqui. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E para finalizar, né, estamos unidos e permaneceremos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.